Aqui quem fala é o estudante de jornalismo Paulo Peixoto. Hoje temos o privilégio de receber o ator, diretor, roteirista e produtor cultural Fernando Rossi. Fernando tem 60 anos, sendo 47 dedicado à cultura local. Fernando foi diretor durante 25 anos do SESC e depois trabalhou mais outros anos no Teatro de Bolso. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo. Boa noite, um prazer estar aqui conversando com você, compartilhando um pouco dessa experiência, dessa trajetória, né, que sempre envolvido com a cultura, com a arte da nossa cidade. Fernando, sua carreira artística começou em 1975 e atuou em diversos segmentos, né, sendo teatros e além de produções artísticas, culturais, né? Qual dessas áreas te fez dar o pontapé inicial na sua carreira? É isso. Desde pequeno, né, sempre me interessei pela cultura, por artes. E principalmente o cinema. Na realidade, a minha grande paixão era o cinema, que era a grande referência nossa. Eu tive a oportunidade de frequentar os grandes cinemas da cidade, que Campos era uma referência nos anos 70, era uma grande referência cultural, tanto na área do teatro como do cinema. E aí eu tinha um hábito com meu pai, com uma família, de irmos ao cinema. Eu conheci o antigo teatro, Cine Teatro Trianon, que foi demolido, historicamente foi demolido, criminosamente demolido, em 1975. E aí, muito interessante que, justamente no ano de 1975, foi justamente o ano que eu comecei a fazer teatro, foi justamente no ano que a gente sofreu essa grande perda desse patrimônio, que era um patrimônio histórico, cultural da nossa cidade, que era o antigo prédio do teatro, do Cine Teatro Trianon. Então, a paixão pelo cinema, consequentemente, me levou às artes cênicas, né? Afinal de contas, o teatro, o cinema, a dança compõem todas as artes. E foi justamente na escola, em 1975, que eu tive o privilégio na minha escola, que era o Centro Educacional Nilo Peçanha. Era uma época tão bacana que tinha grupos de teatro, tinha atividades extracurriculares na escola, e eu logo me interessei, na época, através da professora Vilma Rangel Braga e Ieda Dunca, comecei justamente no teatro de escola, e nesse mesmo ano que eu comecei, em 75, ocorreu na cidade um festival de teatro infantil, em que o grupo da minha escola participou desse festival. Inclusive o professor Horávio de Campos Soares, que você conhece muito bem, foi um dos grandes organizadores desse festival. Era um festival estudantil, onde participavam diversos grupos da cidade, e todos esses espetáculos ocorriam no Teatro de Bolso, Procópio Ferreira. E na época, algum artista te deu a inspiração de começar? Você tinha a pessoa assim, eu quero ser igual a ela, quero seguir esses passos? Nessa época, a grande referência nossa era a televisão, né? Era a teledramaturgia, né? Era a novela. Aquela coisa de interpretar, de ser outro, né? E contar histórias, era uma coisa que me atraía muito. Sempre tive essa vontade. Não a vontade de ser famoso, não essa expectativa de ser famoso, alguma coisa nesse sentido, mas de contar a história, de usar o teatro para me expressar e emocionar as pessoas. É o que carrega comigo como meta, como determinação até hoje. Emocionar as pessoas, tocar o coração das pessoas e transformar a vida delas, né, de alguma forma. Tanto em cena, ou como ator, ou como diretor, que o que acabou ocorrendo predominantemente na minha trajetória. Você esteve à frente do Teatro de Bolso, na gestão do ex-prefeito Rafael Diniz, e também comandou, né, foi diretor no SESI. Você pode explicar um pouco da relação cultura privada, cultura pública
para as pessoas? É bem diferente, né? Por incrível que pareça. Na minha experiência, como você falou, eu trabalhei 25 anos no SESI, uma instituição privada, que inicialmente, diferente do Sistema S, né? Porque tem o SESC e o SESI. O SESC já tinha uma tradição cultural de investimento na cultura do que o SESI. O SESI, como era ligado muito à indústria, sempre foi ligado muito à indústria, o que predominava sempre no SESI era o esporte. Né? Um trabalhador, um operário da indústria vai se interessar mentalmente, né, no pensamento, muito mais por esporte do que por cultura. E aí, de uma certa forma, a minha ida para o SESI foi uma virada de chave do SESI em querer começar a desenvolver um trabalho na área cultural. E aí, nisso, eu né, passei por uma seleção, né, com outras pessoas e fui contratado pelo SESI, o que durou nessa trajetória minha esses 25 anos. No início, o SESI era muito... Os trabalhos que eu desenvolvia lá eram muitos trabalhos internos. Eram oficinas de teatro, era ligado... Para você ter uma ideia, como era ainda a mentalidade, né? Como essa coisa da tradição do esporte. Eu trabalhava no setor de lazer, então eu era ligado a esporte, lazer e cultura. E aí, na empresa, essa mentalidade foi mudando. O SESI começou a querer investir mais nessa coisa da cultura e foi criado justamente um setor cultural. Então, eu me desvencilhei do lazer e foi criado uma gerência de cultura. Aí sim, o SESI começou a investir em cultura, tanto que eu participei do processo da reforma do teatro, quer dizer, do auditório do SESI, que virou um teatro. Acompanhei todo o processo de montagem dos equipamentos, né? E aí foi incrível isso. O SESI começou a fazer coisas, a criar atividades e programação que o público campista tinha acessibilidade a shows que ele não tinha condições. Então, tanto na área musical, como no teatro, e como para a criança também, porque era dividido da seguinte forma: era um circuito SESI cultural. Eram, por exemplo, os 3 lugares do norte e noroeste que tem teatro, Macaé, Campos e Itaperuna. Então, eu ficava responsável por receber essas produções, essas produções do Rio. Então, passava Macaé primeiro, Campos e depois Itaperuna. Então, era sempre na programação mensal um show musical com grandes nomes nacionais, e aí dá para citar uma série de grandes nomes que a gente teve a oportunidade de receber ao longo desse tempo, uma peça adulta e uma peça infantil. E existia também uma iniciativa para produção local, um espaço para alguém que estivesse produzindo alguma coisa bacana. Então, foi um trabalho muito legal, chegando ao ponto de um certo momento, as pessoas fazerem uma comparação com um investimento local. Por exemplo, o teatro de bolso, nessa época, efervescente lá no SESI, encontrava-se fechado. Então, só tinham 2 espaços culturais onde se fazia teatro. O Teatro Trianon e o Teatro do SESI. Então, as pessoas começaram a comparar como um trabalho de Secretaria de Cultura, o que para a gente deu bastante orgulho. Isso todo mês tinha uma atração nacional, uma atração adulta, uma atração infantil e também um espaço para o amador. Perfeito. Para assim, produção local. Tá. Isso era muito bacana. Quer dizer, uma instituição voltada para isso. Então, eu peguei o auge, né, do SESI antes dessa crise toda que a gente depois começou a enfrentar. E a comparação com o público, né? Você esteve à frente do Teatro de Bolso, na gestão do ex-prefeito Rafael Diniz. Como foi trabalhar no público? O convite, mesmo sendo um cargo de confiança, né, do governo Rafael, muitas pessoas falam
se fala muito em campos, muito sobre grupo político. Eu nunca fiz parte de grupo político nenhum, né? Eu acho que o artista também tem que se manter isento, até mesmo para cobrar, porque às vezes quando você está envolvido, você acaba não fazendo críticas à própria máquina, a máquina governamental. O convite que eu acredito que eu tenha recebido e que eu assumi como um grande desafio, afinal, tem até uma relação emocional, né? Uma relação afetiva com o Teatro de Bolso. Afinal, foi lá que eu pisei, em 1975, foi lá o primeiro palco que eu pisei. Então, eu senti que aquele momento era um desafio para mim. E aí, de uma certa forma, o convite, eu acho que veio muito da experiência com o SESI. Então, foi o convite de uma referência do trabalho que eu desenvolvi durante esses anos. E, de uma certa forma, a experiência que eu tinha no SESI, levar para o Teatro de Bolso. O que eu encarei como um grande desafio, de uma certa forma, eu enfrentei e respondi isso de uma forma bacana. Quer dizer, o Teatro de Bolso, ao longo dos 4 anos que eu tive à frente da gestão, foi um espaço de efervescência cultural, mesmo com as deficiências todas que o teatro estava tendo, né? É um teatro com 50... Eu comemorei na minha entrada 50 anos do teatro, mesmo com problemas estruturais, né? Problemas no telhado, cupim, uma série de coisas que estavam tendo. Eu consegui manter aquele teatro durante os 3 anos. O 4º não, porque veio a pandemia, então a gente não pôde fazer nada depois. No ano que seria o último ano da minha gestão, a gente teve esse problema com a pandemia. Mas os 3 anos foram 3 anos intensos, com o público reencontrando seu espaço, tendo em vista que o teatro, antes da minha gestão, ele ficou fechado 4 anos. O que eu briguei, a classe artística brigou muito, por essa questão, porque aquele espaço ali é a casa do artista local. Era criminoso deixar aquele espaço fechado com o argumento de problemas no ar-condicionado ou a questão da acessibilidade, né, do elevador. Como é que 4 anos para resolver um problema de ar-condicionado, 4 anos para resolver um problema de acessibilidade? Então, foi uma briga muito grande que culminou até com a classe artística ocupando aquele espaço, invadindo aquele espaço, reivindicando a sua reabertura. A gente percebe uma vida dedicada ao Teatro de Bolso, né? Porque o senhor tem 47 anos dedicado à cultura, o teatro 54, ou seja, só 7 anos de diferença, né, da existência do teatro com sua trajetória, com sua carreira artística, ou seja, uma vida dedicada. Você não poderia deixar aquele patrimônio acabar assim. Sim. E ele é hoje o teatro mais antigo da cidade, né? Ele foi inaugurado em 1963, acho que eu tinha 2 anos, 2 anos ainda. E aquele espaço foi uma briga da classe artística muito grande, da ARTA, da Associação Regional de Teatro Amador, e o professor Horácio foi um grande responsável e deixou viver nos anos 70, deixou vivo e acesa aquele teatro. Tanto é que eu surgi de um festival criado com o apoio dessa associação, né? E como foi importante, né? A gente tem que sempre reverenciar quem veio antes e quem brigou por aquele espaço, né? Correto. E qual legado você acredita ter deixado nas 2 instituições, tanto privado como público, né? Eu acho que às vezes a gente tem um sentimento, né? Por mais que a gente tenha paixão pelo teatro, tanto está por trás, ou atuando, ou em cena, né? Aquele espaço ali é um espaço muito sagrado. Mas a gente tem que ter a consciência de que nós não somos dono do espaço, né? Aí é muito estranho, às vezes eu sou dono, eu não pertenço, eu estou, né? Então, acho que durante a minha estadia nesses espaços, eu acho que eu deixei uma marca muito grande de carinho, de afeto, de um respeito ao fazer teatral, ao espaço, à preservação da história e, principalmente, o legado cultural, né?
Eu acho que os teatros fazem parte da história de uma cidade, né? De uma sociedade. Como eu citei, o teatro tem 54 anos de existência, sendo que ele ficou fechado, citou durante um tempo, né? Ficou fechado no período de 2014 a 2017, 3 anos, e também na pandemia, né? Você enxerga isso como uma falta da valorização cultural na cidade? Eu acho que tudo é hábito, né? Eu acho que é uma cidade que não investe. Eu acho que tem que haver investimento. Eu acredito que nos 3 anos que eu tive à frente do Teatro de Bolso, a gente teve uma resposta muito boa, porque a gente teve casas cheias, teve espetáculos, por exemplo, que teve que fazer 3 sessões. A cidade mudou, né? É muito assim grave e eu acho que até leviano a gente começar a falar que o campista não tem cultura. O campista, eu acho que a partir do momento que você propõe, né, que você possibilita isso, o campista prestigia, o campista está presente. E é muito ingênuo a gente achar que a população de Campos, a sociedade de Campos, se compõe só de campistas. Hoje a cidade cresceu muito, é muito diferente, lógico, dos anos 70, que também era uma época efervescente, mas a cidade cresceu, a gente hoje tem pessoas que não são de Campos, que vieram de outras cidades, que já vêm com uma bagagem cultural. Eu notei muito nesses 4 anos, muitas pessoas que vieram de São Paulo, de Minas, que têm já no seu hábito de ir ao teatro. Não fosse assim, quando você fosse ao Rio ou a São Paulo, os teatros não estavam cheios. A questão é cultural, a gente não pode deixar de fazer. É criar público, é valorizar, é oportunizar que mais pessoas tenham acesso. É a questão da acessibilidade. E isso é política cultural. Então, se não existe uma política cultural, é muito difícil. Como é que as pessoas vão criar o hábito de querer voltar a assistir no espetáculo, estar naquele espaço que, para alguns, é até algo muito distante. Por exemplo, um espaço como o Teatro Trianon hoje, para a grande população, para a massa, é um lugar de elite, é um lugar elitizado. Como fazer isso mudar? Como dar para essas pessoas que veem o teatro como algo distante, elitizado, oportunidade? Então, é uma política cultural que tem que se pensar. E fazer teatro é diferente. Não é, né, trazer um artista de fora para a população prestigiar e falar, estamos fazendo cultura. Fazer cultura é dar valor, sim. Né? Então, minha pergunta é voltada a isso, a valorização do artista local também. Valorização, e a gente vê, assim, muitas produções, hoje muitos poucos grupos, mas os grupos que têm, os que têm uma certa história, se preocupando com uma qualidade, né? um espetáculo de qualidade. Nós temos grandes atores, nós temos muita gente boa escrevendo, atores. Então, eu acho que a partir do momento que você começa a apresentar também trabalhos de qualidade, não ficar também parado no tempo, né? Porque teatro, como toda profissão, como toda carreira, você tem que estar se reciclando sempre. Você não pode parar nos anos 70, você tem que olhar para frente. E o teatro hoje, você tem que dialogar com as novas tecnologias. Hoje o teatro, apesar de ser uma arte artesanal, né? É uma arte que possibilita hoje diversos aparelhos, instrumentos tecnológicos que você pode agrupar, juntar a tecnologia à linguagem teatral e não perder a sua essência. Em 2020, na pandemia, o senhor deu uma entrevista ao jornalista Aloysio Balbi e falou a seguinte frase: no momento atual, em nosso país, a cultura é a primeira a sofrer cortes. Lamentavelmente, essa é a realidade. Hoje, em 2022, com uma grande crise econômica, o cenário continua o mesmo ou, na sua visão, mudou? É incrível, eu acho. Eu uso sempre uma expressão assim: a classe artística, por si só, é que nem uma massa de pão. Né? Quanto mais você bate, ela mais vai crescer. Então, eu acho que assim, desculpa até o termo, foi a classe que mais levou porrada. Primeiro, enfrentando uma crise,
depois veio a pandemia para nocautear mesmo, para você desistir de tudo, né? Para você, sabe, partir para outra, abrir um negócio, ser comerciante, que nem sei também se é uma coisa, fazer qualquer outra coisa do que arte, do que cultura. E aí uma grande contradição. Essa é uma classe tão resistente que começou a se reinventar. Se reinventou. Né? Reinventou através de quê? Através das redes sociais. Então, migrou para as redes sociais. Se descobriu o audiovisual. Então, você quer esconder o artista, você quer que ele acabe, né? Tudo é não para o artista. É a questão dos direitos autorais, é a questão do ECAD, de uma música. São tantas coisas que, para você desistir, é para gostar muito, é para ter muita paixão para continuar. Porque tudo não, é não de todas as formas possíveis. E aí eu acho que muitos artistas conseguiram migrar de uma certa forma para esse novo campo, para a internet, para essa nova forma de comunicação, através de leituras dramatizadas, através de espetáculos de teatros online, entendeu? A arte não acabou, o teatro não acabou, ele se transformou em algo. Então agora a gente está vendo o resultado desses 2 anos de pandemia, como que essa arte conseguiu se reinventar e se fortalecer através dessas dificuldades, né? Desse grande desafio, além da crise econômica. A gente deveria ter mais projetos, né, políticas públicas voltadas a assegurar a cultura local. Né? A gente vê tantas leis, lei Rouanet, outras leis, mas que o amador, né, a pessoa que fazia o trabalho local não tem acesso, não é verdade? Não, o que aconteceu nessa pandemia, uma grande lei, um grande avanço, e aí você vê a força da classe artística, né, muitos desempregados, e aí você não tem noção de como gera emprego, como a cultura gera emprego. Né? E aí você vê a grande força também política, foi a questão da aprovação da Lei Aldir Blanc, que justamente deu a oportunidade de beneficiar todos esses pequenos artistas. A gente pode citar o nosso professor Vitor Berenger, que fez um filme, né, através, né, da lei Rouanet, que foi, exatamente, né, da Lei Aldir Blanc. Não assim, privilegiou todo, né, não conseguiu pagar todos os profissionais que ali estavam trabalhando, mas deu para ajudar. Ajudou bastante. Então, eu acho que é muito, muito, muito difícil. E aí teve agora a briga, por exemplo, que foi vetado pelo nosso digníssimo presidente, né? A lei também Paulo Gustavo, que também era um grande incentivo ao audiovisual. Então, o que está ocorrendo agora é que também a classe artística também está se fortalecendo com o surgimento de muitos editais. Esses editais estão sendo criados justamente para salvar o que há de produção e de valor artístico e cultural no país, na cidade, como um todo, né? Porque essa verba, esse orçamento é dividido, né, entre diversas cidades e estados. Né? Na Semana da Imprensa a gente falou sobre a cultura, sobre esses editais, mas como o senhor é um dominador da parte cultural, um produtor cultural, você pode falar para as pessoas se o edital tem livre acesso, a pessoa consegue achar, procurar com facilidade, ou é coisa muito longe da realidade do artista? Alguns editais são mais exigentes, assim, exigem uma série de documentações. Por exemplo, o edital, alguns editais já não são pessoas físicas, são pessoas jurídicas, isso aí já limita um pouquinho. Mas é muito importante hoje para o artista não ser só artista. Ele sendo, se tinha uma visão muito romântica de que eu só vou subir no palco, decorar o meu texto, interpretar e acabou. Não, hoje o artista tem que se preocupar nessa produção. Não é somente subir no palco. Aquilo ali tem um custo, tem um valor. Então, você tem que também ter um pouco de noção sobre produção cultural. É necessário que hoje se crie esse profissional.
Então, todos esses obstáculos que estão surgindo na classe artística é justamente para o artista buscar um caminho, porque não dá para competir com alguém que já tem um produtor, que já sabe formatar um projeto. Então, tem que se pensar nisso tudo. Então, é muito maior o que há por trás de simplesmente subir num palco, né? Então, cultura não é só fazer cultura ou fazer a arte. Da mesma forma como possibilita uma série de profissionais envolvidos, é a pessoa da luz, é a pessoa do som, da maquiagem, do figurino. É uma rede, quer dizer, você vê o produto pronto, você não tem noção o que foi para chegar até aquele resultado, né? Todo o processo que resultou aquilo tudo, né? O roteirista, né? Então, é uma série de coisas, é uma cadeia. Então, não pode desmerecer um trabalho como esse. E foi, querendo ou não, o trabalho desses grandes artistas que, de uma certa forma, trouxe um alívio, um respiro para toda a população num momento tão terrível como a pandemia. Né? Você pôde respirar através de quê? Através de um filme, aquilo ali é uma produção artística, de uma produção musical, de um livro. Tantas coisas através da internet possibilitou, né? De uma certa forma, a arte vem, de uma certa forma, para cuidar também da saúde mental, né? Quantas pessoas foram salvas na pandemia de não ter uma depressão, um problema psicológico, através da cultura? Quão importante foi? E você imagina isso para gente que trabalha com cultura. Eu, por exemplo, mesmo na pandemia, comecei a inventar um projeto que foi o Leituras Santas, né? Eu, mesmo desafiando tudo, você é louco, né? Que era um projeto muito bacana, que ocorria na Santa Paciência, a Casa Criativa, né? E que a gente se reunia, eu reunia no mínimo assim, uns 3 ou 4 atores, no máximo, e líamos textos de uma forma dramatizada, com marcação. Era quase uma montagem ao vivo, eram lives ao vivo, no próprio cenário da casa, né, da Santa, que a gente ocupou, que o espaço lá é incrível. Cada dia a gente trabalhou, e nesse processo a gente... porque se eu ficasse parado, eu ia enlouquecer. E meus colegas também. Também. Entendeu? Eu queria criar algo. Aí por isso que eu falei, como que o artista se reinventa, como ele é camaleão, como ele é multifacetado, como ele é fênix, como ele é resistente. Desafiando a pandemia, você cria um canal, que era o canal da Casa Santa Paciência, levando cultura, emocionando as pessoas em um veículo totalmente novo, né? E nesse processo todo, a gente começou em junho, a primeira edição foi em junho, a gente foi até dezembro. E, ao todo, foram 20 edições desse projeto, o que me dá um orgulho enorme. E também convidar esses amigos que também estavam enlouquecendo de não poder exercitar a arte da criação, o seu ofício de interpretar. Fernando, você citou se adequar às novas tecnologias. Entrando nesse meio de novas tecnologias, né, você costuma se posicionar com muita firmeza em sua rede social, né, sobre política, sobre os seus pensamentos políticos e tal. No teatro, qual a sua relação com as causas sociais e os direitos humanos? Principalmente os direitos humanos. Né? Sempre quando eu escolho um texto, a minha seleção de textos, os projetos com os quais eu entro, é sempre com pensamento. Eu quero dizer algo. Né? O teatro não é a arte pela arte. É a arte com uma função social. Toda arte tem essa função. Eu acredito nisso. Mesmo que, aparentemente, os textos não queiram dizer aquilo diretamente de uma forma panfletária, como nos anos 60, nos anos 70, no Brasil. Mas você, de uma certa forma, está colocando nas entrelinhas alguma crítica social ali, através do seu trabalho. Eu não tenho objetivo nenhum de... Eu acredito, e também, e a arte
tem esse caminho de, através do meu teatro, do meu trabalho, modificar as pessoas. Mas eu tenho a intenção de que elas saiam do teatro pensando. O teatro é uma grande provocação. Você não vai ao teatro para procurar respostas para os grandes problemas sociais, mas, através daquilo ali, refletir possibilidades de saída. O teatro não dá respostas. Ele instiga você a criar, ele te faz perguntas. Né? Por isso é tão instigante, tão transformador. Então, por isso, os projetos sociais sobre teatro, sobre cultura nas periferias, nos lugares, são tão importantes, porque dá um olhar não só crítico, mas tira a pessoa daquela realidade que talvez de pobreza, talvez de uma dificuldade econômica, e coloca uma pessoa em um patamar de sonhar, que algum dia vai ser melhor. E por isso tão ameaçador. Por que as pessoas têm tão medo dos artistas? Por que não possibilitar essas pessoas das comunidades o acesso à cultura? Né? Porque é transformador. Vai te fazer pensar, vai pensar o seu papel diante da sociedade, o que você pode transformar isso aqui, que aquela condição humana é desumana e, ao mesmo tempo, inaceitável. E eu acho que o teatro possibilita essa reflexão. Então, por isso, não é interessante, não convém. Né? Correto, obrigado. Ao longo da sua carreira, você participou e produziu várias peças teatrais, né? Inclusive vencendo um prêmio no festival no Rio, com a apresentação O Santo Inquérito, de Dias Gomes, em 94. E uma das mais recentes foi A Viagem de um Barquinho, um clássico infantil da autora Silvinha Ortoff, é isso mesmo? Silvia Ortoff. Corrija se eu estiver errado. São anos produzindo peças teatrais. Nessa trajetória, qual foi a peça mais especial para você? Deixa eu fazer algumas correções. O Santo Inquérito, até é muito importante estar aqui nesse espaço. Eu fiz, na época da FAFIC, né, que agora é o Uniflu, fiz História. E aí, para você ver como era efervescente, nos anos 80, eu fiz parte do grupo universitário de teatro da faculdade, que tinha os diretórios eram muito atuantes, até com um jornalista, Rodrigo Florencio, nessa época, que era o ator, tinha a Liana Velasco, a Liana Velasco fazia português de literatura também na época, era uma época muito bacana. O Santo Inquérito participou de um festival universitário. Para você ter uma ideia, nos anos 80, havia festivais no Teatro de Bolso, com grupos da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Filosofia, né? Hoje Uniflu, da Faculdade Cândido Mendes, da UF. Então, você imagina, em um desses festivais, eu montei o Santo Inquérito do Dias Gomes e que ganhamos o festival, né? A gente sempre participava e ganhava. Teve outros festivais também, um desses, que eu gostaria de ressaltar. Agora, antes disso, teve um momento também, eu acho muito importante, que foi a criação do grupo Gente é para Brilhar, também nos anos 80, que eu participei de um festival da Federação Estadual de Teatro, que é a FETAERJ, que existe esse festival até hoje, que concorria... Esse festival era um ano em Pati do Alferes, numa cidade em Pati do Alferes, na aldeia de Arcozelo, onde se reuniam grupos durante uma semana com apresentações de espetáculos do estado todo, do estado do Rio. E um outro ano era sempre em uma cidade. E teve na cidade de Cabo Frio, já teve também uma vez em Campos. E no festival em Cabo Frio, em 92, eu participei com o espetáculo Mendigo ao Cão Morto, do Bertolt Brecht, que a gente ganhou todos os prêmios, que foi muito bacana. Assim, para mim, então, naquele momento, foi muito importante. Foi a primeira vez que eu ganhei um prêmio fora de Campos, né? Porque é muito aquela coisa. Eu sempre era visto assim como um garoto de futuro, né? Um garoto talentoso. Mas que só tinha prêmio local. E aí,
ganhar esse prêmio fora de campo, que às vezes acaba aquela coisa, santo de casa não faz milagre. As pessoas só começam a valorizar você quando você é reconhecido fora. Infelizmente é assim, até isso em um olhar maior, né, quando você sai do país, né, ou ganha um prêmio fora e tudo mais. E esse prêmio eu queria ressaltar que foi muito importante. E aí eu não parei mais, né? Teve anos que eu produzia 2 ou 3 espetáculos. E agora você falou da Viagem do Barquinho, que foi meu último trabalho, que eu estive em cartaz agora, recentemente. Estou voltando agora com ele. Já responde minha outra pergunta dentro dessa. Se tem projetos para 2022, né? Lançar mais projetos em 2022. Sim, sim. Para esse ano, vamos lá, eu quero retomar um trabalho que foi montado ainda na pandemia, que é um texto da Dona Arlete Sendra, que é o Memórias de Sancho Panza, que poucas pessoas tiveram a oportunidade de assistir, que é um trabalho muito bacana, minha parceria com a Dona Arlete, com o ator Pedro Fagundes. Eu quero voltar com esse trabalho, poucas pessoas viram, as pessoas ficavam com medo de ir ao teatro, estava havendo um pouco de liberação, né? Os teatros estavam sendo liberados 50%, e a gente montou no Teatro Salesiano. Eu estou querendo agora, com a reabertura do Teatro de Bolso, que está agendado agora para reabrir, eu quero agora para o segundo semestre voltar com o Memórias de Sancho Panza e possivelmente também a Viagem do Barquinho, que é voltado para o público infantil, que é um texto que eu montei também há muitos anos e remontei agora com uma montagem muito bacana, voltado para o público infantil, que eu acho que é por aí também. Eu acho que formar a plateia é também pensar nessa garotada. É essa garotada que você vai levar ao teatro hoje que vai ser o futuro espectador, né? Eu acho que tem que começar a gente não pode abandonar a criança, o adolescente também, que está muito nessa coisa da internet, né? Que fica uma lacuna. É uma fase que você é criança, aí o público teen, né? Não tem um texto, um espetáculo direcionado, fica uma lacuna. Depois só tem o teatro adulto. Então, eu acho que tem que se pensar também muito nisso, né? Preencher essas lacunas. Cuidar de todos os segmentos, né? Isso aí. Atualmente, você participa do projeto Santa Paciência Casa Criativa, que é um projeto independente. Qual a importância de projetos independentes como esse para a cultura local? O projeto dos 2 queridos grandes amigos, o Almir Júnior e o Alexandre Ferran, a Santa Casa Criativa Paciência, já tem 3 anos, né? Eu entrei eu só estou 1 ano lá com um estúdio, o Estúdio Gente para Brilhar, lá. É um espaço incrível, uma casa incrível que estava abandonada, é uma casa histórica que vale a pena conhecer. É um espaço justamente para se fazer cultura grande, eles locam os espaços, é um espaço coletivo e é um espaço... Eu sempre quis fazer uma coisa independente, justamente para não ficar preso à questão política, para até mesmo ser uma espécie de contestador, para provocar, para ter liberdade também, né? As pessoas também me criticam... durante o tempo que eu fiquei na gestão, tanto do Teatro de Bolso, ou nos 25 anos, eu recebi algumas críticas, algumas que eu considero pertinentes, outras não, justamente isso, que me achava engessado por estar trabalhando em instituições. Mas não, eu sempre tive total liberdade, tanto no SESI, em nenhum momento eu fui tolhido pela minha criação ou por algum trabalho, nunca fui censurado, ou nenhum desses dois. Sempre tive total liberdade, ao contrário do que as pessoas pensam. Porque é uma visão também muito romântica e equivocada, que o artista tem que ser sempre anárquico, tem que ter essa figura de estar à margem da sociedade, ser contestador. Eu acho que você pode ser contestador, você pode ser rebelde, sem ser a figura contra o sistema, não ao sistema. Não, eu acho que você pode trabalhar, exercer, sem se violentar, né? Sem se distanciar dos seus princípios. Após uma aula de cultura,
chegamos ao fim dessa belíssima entrevista com o Fernando Rossi. Agradeço a sua vinda aos nossos estúdios, ter contribuído mais uma vez com a cultura local. Muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer estar aqui compartilhando. Eu acho que a gente chega a um tempo, aos 60 anos principalmente, e 47 de teatro, dedicados ao teatro. Eu acho que tem uma coisa para compartilhar, né? Eu acho que nada é para guardar. Eu acho que o grande legado nosso é isso, compartilhar com as pessoas as nossas vivências, despertar nas pessoas um novo olhar sobre a cultura e ter mais carinho, que como é importante a arte nas nossas vidas, e como é transformador e belo e rico. E acho que a gente faz, de uma certa forma, transforma a cidade, o país, o mundo num lugar melhor através da arte. Muito obrigado. A você que esteve conosco até aqui, meu muito obrigado.